Bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Como é bom começarmos o nosso programa desejando a você muita paz, muita saúde, muita vida, muitas alegrias, muitas bênçãos de Deus. E, aliás, e por falar em saúde, já começou. Estamos ao vivo com o nosso programa Vida e Saúde, o programa que tem essa dinâmica interna, a união sempre entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui no Vida e Saúde, minha gente, fé e medicina caminham sempre juntas. E é claro, já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. Jefferson Calil. Ele é médico e cirurgião do aparelho digestivo, aceitou o nosso convite para falar de uma realidade que ninguém se escapa, minha gente. Quem já não teve aquela dor no intestino, doença de Crohn, enfim, colite, diverticulite, meu Deus, quantos problemas intestinais. Aliás, é o tema de hoje. Problemas, como lidar, como vencer, como superar os problemas intestinais. E é claro, o programa fica muito mais interessante quando você liga, quando você interage pelo 19 3871 9620, 19 3871 9620. Se preferir, temos o WhatsApp, 19 5675 5600, para você ligar, interagir conosco, participar aqui ativamente do nosso programa. A nossa superprodução, é claro, como sempre, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco para depois darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Jefferson sobre problemas aqui intestinais. Sejam todos bem-vindos. Ligue para o seu vizinho, ligue para a sua vizinha. O programa já começou e vamos à matéria. Hábitos errados, como o consumo excessivo de industrializados, podem colaborar para o comprometimento do fluxo intestinal, hoje presente em até 20% da população mundial. Para o bom funcionamento do intestino, para a gente ter um intestino que funciona regularmente, eu sempre falo que a gente precisa de uma tríade, né? Que é a parte da alimentação, então assim, sempre as fibras, um conteúdo de fibra adequado na dieta, um teor de água, né, adequado nessa alimentação também, e atividade física. Então o intestino ele precisa desses 3 componentes aí para ter o funcionamento regular. Frutas, legumes, água e atividade física são a receita ideal para o equilíbrio e bom funcionamento do intestino. A gente precisa ter diariamente o consumo de frutas, né, de vegetais em geral, de frutas, de verduras, de legumes. Consumir as frutas com casca preferencialmente, claro que daí elas devem ser bem higienizadas, né? Então ter uma porção de vegetais durante o meu dia, todos os dias, para que eu tenha uma ingestão de fibra suficiente, né? Como se fosse um prato aí de sobremesa, de verduras cruas no almoço e no jantar, de 3 a 4 colheres de algum vegetal cozido, também almoço e jantar, e 4 a 5 porções de fruta no dia. Então, se a gente for ver, é bastante, a gente tem que dar atenção para esses alimentos, porque a gente precisa ingerir em grande quantidade mesmo no dia. Agora, se eu consumir toda essa quantidade de fibra e não ingerir água, eu vou ter um efeito contrário. Meu intestino vai ficar mais preguiçoso, vai parar, eu vou ter dificuldade aí com a evacuação. Então, junto com o consumo de fibra, eu preciso ter ingestão de água. E essa ingestão de água, ela varia muito de acordo com o peso. A gente sempre calcula de 30 a 50 ml de acordo com o peso do indivíduo. A nutricionista alerta para um dos vilões do intestino. Por exemplo, num evento, um churrasco, as pessoas deixarem de lado um pouco a salada, né, os vegetais, consumirem uma maior quantidade de carne e aí sentirem um desconforto intestinal, porque houve um aumento aí no consumo dessa proteína animal que aí pode dificultar a evacuação. Que a gente precisa ficar muito atento à saúde intestinal, né? Não só a frequência com que a gente consegue evacuar, por exemplo, né? Que, claro, ficar sem ir ao banheiro traz um desconforto muito grande. Mas também a consistência das fezes, né, o odor, a aparência, né, porque fala muito da nossa saúde em geral. Muito bem, a matéria é muito bem feita, muito bem elaborada, né? Falando sobre também dieta, alimentação, mas tudo isso a gente vai aprender hoje, tintim por tintim, aqui com o Dr. Jefferson Calil, ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Boa noite, Frei, boa noite a todos. É uma honra para mim, uma alegria, o convite.
Sem palavras para agradecer. Aliás, quero mandar um abraço também. Tem alguém lá em Paulínia assistindo a gente. Quem é a Larissa, a Ana Júlia e o João Vitor, doutor? É minha esposa e meus 2 filhos. Estão assistindo. Parabéns pelo esposo, parabéns pelo papai aqui, né, falando conosco hoje sobre como cuidar bem do nosso intestino. Por falar em intestino, vamos falar do órgão. Depois a gente vai falar do alimento, enfim. Ou seja, a gente sabe que no aparelho digestivo, enfim, tem vários órgãos que o compõem, mas quando a gente fala do intestino, doutor, quanto a gente... o intestino parece que tem 3 quilômetros de intestino, 10 quilômetros. Vamos falar assim, quanto que mede o intestino, doutor? Perfeito. Temos até uma foto aí depois, assim, e atrás o senhor também tem um molde ali, né? Quando nós falamos de intestino, né, as pessoas geralmente juntam tudo uma coisa só. O intestino ele tem 2 divisões, né, 2 grandes divisões. Então ele tem o intestino delgado, que é o intestino fino, e o intestino grosso. Né? Então, inicialmente, anatomicamente, funcionalmente, tem essa divisão. Okay. O delgado, por sua vez, o intestino fino, ele também tem uma divisão. Né? O duodeno, que é a primeira porção, que esse nome vem de 12... Do estômago já vai para o duodeno. Exatamente. O esvaziamento do estômago é no duodeno, esse nome justamente porque 12 dedos, mede 12 dedos. A seguir vem o jejuno. É por isso o nome duodeno. Duodeno, 12 dedos. Perfeito. A seguir vem o jejuno, que é uma outra porção, a porção do meio do intestino delgado, que chama jejuno justamente porque nos cadáveres, quando eles iam dissecar, sempre estava vazio, em jejum. Tá. Surgiu daí o termo jejuno. Jejuno, olha só. E por fim, a última porção do intestino delgado, que é o íleo, porque fica em cima do osso ilíaco na bacia. Então, é essa porção. Esse é o delgado. E aí, na sequência, a gente tem o intestino grosso. Eu queria convidar o senhor a falar tudo isso, doutor. Vem cá, doutor, por favor. Vamos caminhar aqui no programa. Vamos caminhar aqui. Então, nós temos aqui uma demonstração, aqui uma tela, né? Então, fala tudo isso, doutor. Então, sai do estômago, né? Sai do estômago. Estômago. A gente tem o piloro, que é a última porção do estômago. E começa o duodeno, que faz esse arco, passa por um ligamento que nós chamamos de trites. Certo. E, a partir disso, começa o jejuno, que é essa porção do meio. Ele fica todo solto. Tá. O que difere ele um pouco do íleo, na verdade, é a arcada vascular, a absorção de alguns nutrientes. Então, ela tem uma mucosa diferente e um suprimento vascular anatomicamente. Ele é funcional então, e doutor, ou seja, para a gente entender, a gente vai se alimentar, o processo de mastigação, vai para o canal, o esôfago, então, e aí chega, a comida chega, né, o bolo alimentar chega no estômago. Exatamente. Passa no esôfago, tem uma válvula, cai no estômago. A partir disso, tem uma outra válvula, o piloro. E ele vai processar, tem o suco gástrico e tudo mais, assim, vai processar. O alimento foi processado no estômago. A função do estômago é processar só? É desmanchar? Existe uma absorção pequena de nutrientes, mas a principal função, ele é amassar, triturar esse alimento e já começar com o processo de hidrólise, através do ácido. Eu sempre imaginei, doutor, assim, tem muita gente assim, está colocando isso aqui no nariz, imaginei assim que quem distribuía os nutrientes era o estômago. Na verdade, é o intestino que vai fazer isso, doutor? Exatamente. Sem intestino delgado, nós não temos vida. Entendi. A ausência de intestino delgado é incompatível com a vida. Entendi, porque é ali que todo o processo... Eu pensei que ali era só o destino do que não prestava mais no organismo, doutor. E tem uma outra curiosidade. Hoje nós sabemos que o intestino, além de ser um órgão nutricional, ele é um órgão metabólico, produz uma série de hormônios e é uma barreira nossa com o meio ambiente. Entendi. Então, do que a gente ingere, passa na nossa mucosa, então nós temos um sistema imunológico muito bom nesse intestino para filtrar o que vai entrar e o que vai ficar de fora. Então dentro do intestino imagina ser um grande... Quanto mede? O senhor não respondeu. 5, 6 metros, mais ou menos. 5, 6 metros. Delgado. E 1 a 2 metros o intestino grosso. Que está tudo enroladinho ali, está tudo, né, interessante. A foto é bem ilustrativa. E não entope, doutor, assim, o processo, a natureza foi... Entope. Entope, né? Tem algumas, a gente classifica, né, as obstruções em extrínsecas e intrínsecas, né? As extrínsecas é que é fora da luz. Imagine um tubo, por fora dele vem uma compressão externa que obstrui. Essa é uma compressão extrínseca. Pelo contrário, tem uma compressão intrínseca. Cresce um tumor, uma estenose, um processo inflamatório que obstrui ele. Então, essa obstrução ela pode ocorrer tanto no delgado quanto no intestino grosso. Né? O mais comum é no intestino fino, né? Por aderências, bridas, decorrentes de cirurgias, processos inflamatórios. O senhor falou que um dos é o estômago, depois duodeno, jejuno e... Íleo. Íleo. E aí ele entra nesse lugarzinho... Mas você falou piloro. Piloro.
Quando a gente fala assim daquela bactéria, o H. pylori não tem nada a ver com o nome pylori? Ou... Na verdade, tem por estar na região do estômago. É uma bactéria que fica ali, ela habita principalmente a região do antro do estômago, que é essa região que produz ácido, é o lugar dela. É o Helicobacter pylori, por ela fazer esse desenho. Pylori por estar na região ali próximo ao pylori, assim, faz sentido. Então, doutor, vamos lá de novo, né? Nesse desenho aqui. Então, o alimento, o bolo alimentar está ali, etc, e o próprio estômago, duodeno e outros órgãos vão jogando o bolo alimentar para a função dos nutrientes, que é o intestino. Como é que o intestino vai fazer? O que ele faz para processar? Como é que ele sabe aquilo que interessa, aquela proteína, aquela vitamina, etc, doutor? Existem algumas células que têm uns carreadores específicos, né? Então, tudo que entra, muitas vezes, vem numa forma, eu diria, crua. Então, vai precisar do processo de digestão. Vai quebrar em pequenas partículas, monossacarídeos, oligopeptídeos, os peptídeos, os aminoácidos, e a absorção se dá por esse processo. Existem alguns processos que são quase automáticos e alguns que demandam um gasto energético bem grande para trazer isso para a circulação, passando por essa barreira. Entendi. E aí vai em todo esse processo. E o bolo alimentar está em movimento. Exatamente. O intestino, mesmo em repouso, ele tem alguns movimentos. Existe um movimento propulsivo, que é o peristaltismo, que é bonito de ver, ele vai contraindo, empurrando para frente mesmo. O bolo alimentar. Isso mesmo, ele vai, exatamente, é um peristaltismo, um movimento efetivo. Mas mesmo no jejum, nas interrefeições, esse intestino, ele também tem alguns movimentos que ele apresenta, que faz parte desse processo digestivo. Quando a gente tem, doutor, assim, aquelas pessoas, tem algumas pessoas que têm problemas abdominais, enfim, a gordura, a obesidade, essa região aqui, às vezes a gente vê em outras fotos, na fotografia, que fica amarelada, é a gordura, ela fica entranhada, gruda aqui, doutor, como é que é? Toda essa região, o intestino, por onde vêm os vasos, é uma região recoberta de gordura. Então, é o mesentério, que é a raiz do intestino. E ela é uma região gordurosa. Então, é a famosa gordura visceral, que é aquela gordura inflamatória, da síndrome metabólica, né? Aquela gordura que dá aquela barriguinha dura, né? Que nós vemos as pessoas, mas tem aquela barriguinha dura. É essa gordura visceral que fica permeada pelo intestino. Tem um grande aumento, que é como se fosse um avental de gordura, mas ele não representa tanto isso. É mais a gordura global mesmo, que fica no meio da... Só para... A gente já vai sentar, doutor? Perfeito. Então, aqui é aquela questão. Então, tem mais ou menos 5 a 7 metros? 6, 7 metros. 6, 7 metros aqui. Então, a comida ela vai circular e enquanto está circulando, o intestino vai pegando o máximo daquilo que ele precisa, que o corpo precisa, os nutrientes. Perfeito. Ele tira o que ele precisa, só que o nosso corpo ele não sabe o limite disso. Então, é interessante. Aí começam as doenças. Tá. Começou, então. Começa a obesidade. Começam as supervitaminoses. Porque ele tira demais? Porque ele absorve muito, né? Você dá muito carboidrato, muita gordura, ele não sabe, ele puxa para dentro. Entendi. E aí, não é o que eu estou precisando naquele momento. Mas ele está armazenando. Exatamente. Então, esse processo de absorção, ele não tem um controle, ele não sabe o quanto ele precisa. Você colocou lá, ele tem superfície para absorver, ele puxa. Ok. Doutor, existe algum tipo de alimento, né? Depois a gente vai falando das doenças, tá? Existe algum tipo de alimento, doutor, assim, que ele é processado mais rápido? E, por exemplo, assim, se você comeu, eu estou colocando ou seja, no sábado, comeu um pedaço de carne, enfim, etc. Ela está lá ainda? Ela está lá ainda sendo trabalhada nesse processo todo até a sua total liberação, doutor? Como é que é? Dependendo do alimento, ele realmente tem um tempo de trânsito. Isso é individual de pessoa para pessoa. Mesmo numa pessoa normal, alguns têm um trânsito mais rápido e outros um trânsito mais lento. Isso determina o tempo da permanência do alimento. Imaginamos uma pessoa que tem uma evacuação uma vez por semana. Então, esse alimento vai ficar lá. O que é absorvível vai ser absorvível, o que não é absorvível, as fibras que não são absorvíveis, vão permanecer ali no intestino. Toda essa região ela precisa ser muito nutrida, ou seja, no sentido de hidratada, eu ia dizer, porque ele precisa circular e precisa essa hidratação, doutor, assim, porque essa mucosa, porque tem que empurrar isso. Ele é um órgão extremamente vascularizado, né? E quando você tem... E é um órgão que, ao mesmo tempo que puxa água, ele também joga água para dentro. Entendi. Então, se você não tiver esse balanço hídrico adequado, você tem casos de desidratação. A própria diarreia acaba jogando muito para fora, tudo.
você não consegue manter. Fora que esse é um sistema extremamente vascularizado. Entendi. Uma série de ramos. Então ele trabalhou intestino delgado, ou intestino fino, foi até chegar no grosso. Qual é a função do grosso, então? Do grosso tem a absorção de vitamina K, de água e a questão da formação... Ou seja, quando chega no grosso não é que já está descartado, não, ainda ele está trabalhando. Principalmente a absorção de água, vitamina K, tem algumas funções específicas. A grande maior parte é no delgado, mas o cólon tem uma absorção importante de água, né? Os pacientes que não têm isso daqui costumam ter diarreias bem líquidas, né? Porque não tem essa absorção de água. O delgado não consegue fazer isso. Então, isso a gente está aqui de pé para mostrar para você assim, a anatomia do nosso intestino. Vamos sentar, doutora, assim, vamos sentar? Que maravilha, viu? Quero registrar também aqui a presença, tem gente nos visitando aqui, a nossa amiga Rosemary Lécio, né, da NO, né, está aqui nos visitando, que Deus abençoe, o nosso amigo Alessandro também, está todo mundo nos visitando. Parabéns aí, então, todo mundo assistindo, acompanhando a gente. Um beijo para vocês aí, tá? Que Deus abençoe. Gente, hoje o assunto é problemas intestinais. Já vimos a anatomia do nosso intestino, como funciona. Agora, doutor, quais são os principais problemas que acontecem? O senhor citou lá, aí que surgem os problemas. Quais são, então, esses principais problemas, doutor? Perfeito. Hoje, quando nós falamos de doença do trato gastrointestinal, né, especificamente o intestino, a gente vai falar um pouquinho do trato gastrointestinal baixo, a gente divide, tem uma grande classificação que nós fazemos, doenças orgânicas e doenças funcionais. Tá. Hoje até se fala muito, a gente fala assim, será que as doenças orgânicas estão ficando raras, né? Não, é porque as doenças funcionais cresceram muito, né? Tá. Então nós dividimos isso. A partir dessa divisão... Orgânicas e funcionais. E funcionais, ok. Então, quando nós falamos, por exemplo, um tumor do intestino, a gente classifica como uma doença orgânica. Orgânica, está lá. Perfeito. Uma estenose, uma doença diverticular, são doenças orgânicas, a gente consegue enxergar essa doença, né? Em contrapartida, nós temos as doenças funcionais, como o exemplo mais clássico é a síndrome do intestino irritável. Essa é a doença funcional por excelência. Entendi. Então, quando nós vemos um paciente diante de algum problema intestinal, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça, o paciente tem uma doença orgânica ou ele tem uma doença funcional? Isso muda completamente. Emocional. Tem muita gente assim, que passa por outra questão assim, emocional e somatiza no intestino, doutor. Daí? Perfeito. Tem um componente nas doenças orgânicas, que nós sabemos hoje que o emocional tem um componente muito importante na imunidade. E a nossa imunidade faz o equilíbrio com as doenças. Entendi. Os tumores, as doenças infecciosas. Então, existe esse controle nas doenças orgânicas. Nas doenças funcionais, é um pilar da doença. Se nós olharmos, ele tem uma representatividade muito grande. Entendi. Inclusive, uma boa parte do tratamento passa por psicoterapia, por esses ajustes emocionais, de estresse, estilo de vida, exatamente. Ou seja, a pessoa que está lá, a gente está num momento da nossa vida, doutor, assim, a sociedade como um todo, assim, esse estresse, essa correria, o fast food, hoje não se senta mais para se alimentar, ou seja, é toda uma cultura, né, que está se modificando. Isso tudo vai interferir no processo aí de trabalho do nosso intestino, doutor? Com certeza, com certeza. Parte desde a forma como nós comemos. Às vezes é engraçado, né? Nós falamos para o paciente... Não se mastiga mais? Exatamente. Né? Se coloca para dentro, né? A gente não mastiga, não sente o alimento. Não saboreia mais. Né? Não tem paladar, nós comemos em excesso, comemos rápido, misturamos tudo de qualquer maneira. Não tem mais essa apreciação do alimento, né? Deglutimos muito ar, que dá muito problema. A pessoa come rápido, deglute muito ar, esse ar ou sai por cima ou vai sair por baixo. Os gases. Os gases, exatamente. Então, essa questão da forma como nós nos relacionamos com a comida, não é nem no que nós comemos. Também tem um peso, nós vamos discutir, mas assim, nessa questão só da forma como nós nos relacionamos com a comida, né? Entendi. Gente, hoje o assunto é problemas intestinais. Você tem? Você sofre, conhece alguém que sofre, já ligou para ele, já ligou para ela, já ligou para o seu vizinho, para sua vizinha? Nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais, inclusive vamos abordar cada tipo de doença que acomete o intestino com as suas causas, sintomas e consequências. Aqui hoje aproveitando a máxima presença do Dr. Jefferson Calil, nosso médico cirurgião do aparelho digestivo. A gente volta já com o Vídeo de Saúde. Ele é seu, não sai daí que a gente volta para você, tá?